Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar o Câmara Entrevista. E o meu convidado de hoje é o vereador Tadeu Trindade, também conhecido como Sargento Trindade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. É uma grande satisfação poder estar aqui levando os nossos assuntos para a comunidade passofundense. Vereador, o senhor ingressou na Brigada Militar lá na década de 90, seguindo o exemplo do pai que serviu muitos anos também no RPMON. Passou pelo BOI, fez parte da Força Nacional de Segurança Pública e também do Exército. Qual foi o aprendizado que toda essa carreira militar lhe trouxe e que hoje faz a diferença no seu trabalho também aqui no Parlamento Municipal? Eu acho que o legado maior que a gente pode trazer da instituição Brigada Militar ou da carreira militar é a seriedade e a idoneidade. Eu acho que não tenho certeza, quando você coloca esses princípios à frente de todos os outros, sendo eles basilares no meu ponto de vista, trabalhando a parte que trabalha a parte da segurança, né, pode-se dizer assim, porque ninguém vive sem segurança hoje em dia. Temos os pilares de qualquer Estado que seja democraticamente perfeito, saúde, educação e segurança pública, mas nenhum deles vai conseguir manter a finalidade fim, seja a educação, seja a saúde, sem uma segurança de qualidade. Então eu acho que quando na Brigada Militar, o meu pai sempre pautou por essa questão da honestidade, então a carreira militar ela subsidiou, pode-se dizer assim, a minha entrada na vida pública, na parte política, trazendo então essa bagagem da carreira militar, né? Procurando tratar as pessoas com isonomia e de forma imparcial. E a política também sempre lhe chamou a atenção, né? Sim, então sim. Andaram juntas as duas áreas, política e segurança. Há muito tempo, né? Eu sempre fiz parte, desde quando eu incluí na Brigada, lá em 1990, eu sempre fiz parte da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. Então, nunca sendo presidente ou vice, mas eu sempre fiz parte das diretorias. E sempre me chamou a atenção a questão participativa, né? Indo atrás dos nossos direitos, correndo atrás de vantagens que nós havíamos perdido, conversando com políticos naquela época e em algumas épocas também mais próximas de hoje, e vendo da necessidade que nós tínhamos em ter representatividade política. Porque quando você vê que para você conquistar alguma coisa você precisa estar inserido na política, e tudo é política hoje na vida das pessoas, então obrigatoriamente nós necessitávamos ter então representantes na parte política para poder lutar por esses direitos que toda hora estavam nos retirando. Então para mim sempre foi um grande prazer, e eu estava em 2014 na Força Nacional ainda, e colegas entraram em contato comigo e perguntaram: poxa, não, que vai querer concorrer? A gente tem alguns nomes, e aí o meu nome foi ventilado e eu acabei por concorrer a primeira vez em 2016, ficando como suplente, já em 2020, então sendo eleito o segundo mais votado aqui no município de Passo Fundo. Justamente, né? Então foi a sua segunda eleição, segunda experiência, né, de campanha eleitoral, agora a primeira experiência ocupando de fato uma das cadeiras na Câmara de Vereadores, e a gente pode dizer então que a segurança é a sua principal bandeira. Sempre foi a minha principal bandeira desde do período, né, de campanha política, né, eu sempre levantei a questão da segurança pública. Caminhando paralelo, lógico, eu não posso esquecer nunca, há 10 anos eu dou aula no Colégio Tiradentes da Brigada, aqui em Passo Fundo, dei aula no Colégio Militar também do Recife, então são duas coisas que são extraordinárias, né? Você trabalhar com o adolescente, trabalhar com o jovem, tentando fazer com que ele tenha uma perspectiva melhor na vida, e a educação, o dinheiro que você investe em educação, você vai economizar em segurança e em saúde. Só que a gente não pode deixar nunca de prestigiar os profissionais da parte da segurança. Então, a minha bandeira principal, a número 1, é a segurança pública. E juntando as duas áreas, a gente falou antes da segurança e da política, né, na sua trajetória, agora vamos falar da segurança e da educação. Uma das principais lutas desde que assumiu, né, a sua vaga aqui no Parlamento Municipal é para que tenhamos em Passo Fundo uma escola no modelo cívico-militar. Sim. Então agora a gente teve uma informação de que o governo federal descartou essa possibilidade, que essas escolas não vão mais acontecer, ou o que já tem deve mudar. Eu gostaria que o senhor explicasse
Como que fica, então, esse seu pedido? A gente tinha aqui em Passo Fundo também uma escola que seria um projeto, né, dessa proposta. E como que fica, então, a partir de agora? Na realidade, o que a gente viu, né, do governo federal agora, e nos surpreendeu muito, né, porque foi um trabalho muito sério tendo sido feito para que isso fosse concretizado, né, as escolas cívico-militar. E eu quero deixar aqui bem claro que a escola cívico-militar, ela não tem nada a ver com o colégio militar. A escola cívico-militar, ela iria ter a forma de regência da diretora, da vice-diretora, a grade curricular é a mesma, que não iria mudar em nada. O que iria mudar é que teria um policial militar da reserva, da brigada militar, que estaria inserido no contexto da escola. E aí, apresentando para aquelas crianças, para a comunidade escolar, né, alguma coisa que seja voltada aos símbolos nacionais, aos símbolos do Rio Grande do Sul, tais como a bandeira nacional, o que significa, né, a forma da bandeira nacional, o azul, o verde, o amarelo, as estrelas, a frase ali, ordem e progresso, o que significa as cores da nossa bandeira do Estado, o hino nacional, o hino rio-grandense, né, o hino à bandeira, né? Então são coisas que acabou se perdendo à medida que o tempo foi passando. Eu sou do tempo do SPB, do EMOCI na escola, né, Organização Social Política Brasileira, Educação Moral e Cívica. Né? Então são coisas que não fazem mal, bem pelo contrário, não fazem mal. Então, é como o ensino religioso nas escolas, você pode optar em ter ou não ter o ensino religioso. Então, a escola cívico-militar, ela é proporcionar, e não aquela criança que está bem com as suas notas, aquela criança que não tem problema nenhum, bem pelo contrário, vai ser levada para aquele local onde está, né, a vulnerabilidade social. Então, teria naquele local um policial militar que iria ensinar, não vai ensinar boas maneiras, ou essa criança ser mais educada ou menos educada. Ele vai levar para ela, proporcionar para ela que ela conheça coisas novas relacionadas ao civismo. E eu acho que isso que é importante. E que acabou se perdendo, né? Exatamente. Como o senhor estava mencionando, no passado nós tínhamos essas disciplinas na escola e isso acabou se perdendo, porém agora, nos últimos anos, fizeram uma relação, uma conotação política. Exatamente. Relacionando patriotismo com política, civismo com política, e não é essa a proposta, não é essa a ideia. A proposta não é essa, não quem é meu amigo, quem não é meu amigo é meu inimigo, não é isso. O que nós queremos levar para as crianças, e não é política isso, é educação. É levar para a criança uma perspectiva de vida melhor, ela conhecer, e não a hierarquia e a disciplina, ela conhecer o civismo. O civismo no sentido mais amplo da palavra civismo, é o desfile de 7 de setembro, você não precisa ir fardado, você indo com uma calça azul, uma camisa branca, seja ela qual for, ou o abrigo da sua escola, né? A escola municipal hoje ela fornece então o uniforme, vai lá e pode ter a possibilidade de desfilar. Né? Então nós tínhamos em Passo Fundo uma gama incrível, né? Mas aqui em Passo Fundo foi escolhida em específico a escola Georgina Rosado no bairro Lucas Araújo, e lá a comunidade escolar aprovou de forma unânime, pais e alunos e professores, para que ali naquela escola então pudesse então aquela escola aderir ao programa então de escola cívico-militar. Inclusive tinha até um policial militar já destinado para ir trabalhar nessa escola. No entanto, esse policial militar de Passo Fundo hoje, né, ele está lá em Caxias do Sul, mas aí como estava lá trabalhando numa escola cívico-militar de Caxias, mas a partir do momento que o governo federal, então, ele meio que nos retirou esse direito, né, o governo do estado entrou na justiça para que aqui ainda conseguisse manter essas escolas cívico-militares, mas não foi isso que aconteceu. Mas nós não vamos, de forma nenhuma, né, deixar de procurar isso, porque além dos pais verem o seu filho caminhando no caminho, desculpe pela redundância, mas indo no caminho do correto, né, o caminho do bem, tendo uma perspectiva de vida. E eu costumo dizer que a seleção é natural na vida. Se você tem pessoas boas ao seu lado, a sua vida vai ser boa. Então a gente não pode deixar aquelas pessoas escusas colocar a mão no ombro do seu filho para tentar tirar ele do caminho do mal, né? Porque a distinção de mal ou bem, né, a gente não pode ficar em cima. Nossa vida é uma linha muito tênue, né, muito fina. Não tem como eu escolher ser bom ou mal. Então eu vou ter que escolher um dos dois lados. Não tem como eu ficar em cima desse muro que é muito, muito fino, né? Então eu vou ter que escolher estar do lado do bem ou do mal. E a escola cívico-militar proporciona isso. A gente ainda tem, então, essa expectativa
de a partir do próximo ano, funcionar o modelo, então, em Passo Fundo mesmo, com a extinção do programa a nível nacional? Não, com certeza. E nós apresentamos ainda, né, Paula? Ou ampliar também, né? Nós tínhamos um programa que a Brigada Militar ela dispunha, né, de 3 programas. O programa ProERD, que é um programa muito amplo, né, do estado todo, né, que trabalha a questão das drogas, né, o combate às drogas nas escolas. Temos também o policial ambiental Mirim, que é relacionado então à questão ambiental, e tínhamos o PM Mirim, né, em alguns municípios do estado. Marau era um município que tinha aderido a esse programa, só que ele, por conta que o policial militar que estava lá, ele se aposentou e a compulsória acabou pegando ele, né, dos 65 anos de idade, ele acabou terminando. E nós levamos essa semana ao prefeito municipal, Pedro Almeida, e também ao secretário Adriano, uma proposta de nós termos um programa desse mesmo nível aqui no município de Passo Fundo. Bueno, se nós não tivermos a escola cívico-militar apresentada, eu sou daquela opinião, né, que os meus avós e o meu pai me dizem o seguinte: se tu me trouxer um problema, já me venha com a solução dele, né? Então a gente pensando nisso, a gente apresentou então para o prefeito, para o secretário de Educação e para o secretário de Segurança, Darcy Gonçalves, para que nós pudéssemos então inserir junto ao programa Cidade Educadora no município de Passo Fundo, né, um programa que seja direcionado às áreas de vulnerabilidade das escolas. Então, o programa que vai proporcionar aos nossos jovens e adolescentes no turno inverso, para que eles conheçam de fato o que é o civismo, né? Quais são algumas regras que são essenciais, né? Regras básicas do dia a dia, né? Um por favor, um com licença, não vai cair pedaço de ninguém utilizando essas palavras, né? Na escola falam as palavrinhas mágicas, não é? Se você usar essas palavras, tenho certeza absoluta que ninguém perde com isso. Bem pelo contrário, as sociedades que levam e proporcionam para que as pessoas conheçam o outro lado, né? O lado bom, né, das coisas, eu tenho certeza que eles nunca mais vão querer sair, né? Porque o doce, quando ele é amargo, ninguém quer. Agora, quando o doce é bom e ele é aprazível, todos querem sempre degustar, né, dessa forma de trabalho. E essa proposta, então, esse projeto foi apresentado. Qual foi a receptividade, né? Como Muito que eles boa. receberam? Isso vai acontecer com o Executivo mandando um projeto para a Câmara? O senhor apresentou em forma de indicação? Exatamente. Então, o Executivo então, vai formalizar esse programa, né? Esse projeto, através da Secretaria, a Secretaria de Administração da Prefeitura, vai encaminhar à Casa Legislativa, e eu tenho certeza absoluta. Eu acho que não é um programa do vereador Sargento Trindade, é um programa da Casa Legislativa para as crianças, para os adolescentes de Passo Fundo. Porque nós aqui somos meros passageiros. Amanhã vão estar outros, quiçá nós possamos estar aqui há um tempo para poder ver esse projeto sendo posto a funcionar de fato, mas a palavra do secretário de Educação, também do prefeito municipal, é que ainda nesse ano nós teremos uma resposta quanto a esse projeto, então, para nós trazermos. É um projeto muito interessante, que nós vamos conseguir levar uniformes, inclusive uniformes semelhantes ao que se vê hoje no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, para os alunos da rede pública municipal de Passo Fundo. Eu cheguei a me arrepiar agora aqui, porque são coisas que você constrói, né? Constrói e a gente vê quando as coisas são boas. Que os pais aderem a isso, que os pais querem que isso aconteça, quer dizer que vai ser bom para os filhos deles, porque os pais jamais vão querer coisas ruins para os filhos, não é? E a gente também observa quando tem desfile cívico, principalmente, né, o público na arquibancada como aguarda e como vibra para ver os alunos do Colégio Tiradentes em função de todo o sincronismo deles. Exato. E pelo uniforme, pela vestimenta bonita, o cabelo arrumado. Então, assim, é algo bonito, é algo agradável também de ver e que traz benefícios para a comunidade, né? Eu imagino assim, se as pessoas que vão lá para ver os alunos do Tiradentes desfilando no 7 de setembro, no 20 de setembro, as promoções que eles fazem e vão até as escolas, eles vão nas comunidades proporcionar uma festa de debutante de 15 anos para as jovens da nossa comunidade. Então, se você inserir as pessoas daquela própria comunidade para que elas possam executar aquele serviço nas suas comunidades,
Imagina o pai que não vai querer ver um filho fardado, um filho podendo desfilar num 7 de setembro, num 20 de setembro, né, homenageando o município, a sua comunidade e a sua escola. Porque a gente não esquece a primeira escola que a gente estuda, a nossa primeira professora. Então, tenho certeza absoluta que vai marcar muito a educação do município de Passo Fundo. A Câmara Entrevista vai fazer agora um rápido intervalo. No segundo bloco, nós voltamos com o vereador Tadeu Trindade, porque tem muito assunto, tem muitas pautas para a gente abordar e comentar aqui no programa. Voltamos em seguidinha. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Entrevista e nesta noite o meu convidado é o vereador Sargento Trindade. No bloco anterior, conhecemos um pouco mais das demandas voltadas à segurança pública e nesta segunda etapa do programa vamos conhecer outras propostas apresentadas aqui no Parlamento Municipal. Afinal de contas, vereador, foram cerca de 700 proposições protocoladas agora em 2023, né? Elenquei algumas para a gente abordar nesses próximos minutos, né? Embora seja muito assunto, vamos tentar comentar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, que eu não posso deixar de fora e também vem ao encontro do que foi mencionado no bloco anterior, é para a instalação de uma unidade do tiro de guerra em Passo Fundo. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que seria uma unidade do tiro de guerra e depois sobre o fato do comando ter indeferido já esse pedido. Tá? Então, como seria essa proposta inicialmente? Na realidade, a gente ficou muito triste, né? Foi uma proposta que o trabalho que nós iniciamos ainda no ano 2021, durante a pandemia, percorremos, na realidade, os comandos que fazem parte da jurisdição do município de Passo Fundo. Visitamos uma unidade do tiro de guerra, que funciona o tiro de guerra, que é próxima aqui de Passo Fundo, no município de Joaçaba, em Santa Catarina. Vimos que era viável para o município de Passo Fundo e aí nós iniciamos a nossa peregrinação. Fomos até Cruz Alta, no comando da D3, que é a terceira artilharia divisionária do Exército, da terceira região. Tivemos um aceno positivo do comandante, o general Luiz Marcelo, lá do comando da D3, que nos indicou então para que nós fôssemos ao CMS, que é o Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. Fomos até o Comando Militar do Sul, tivemos uma audiência lá com o Coronel Rodrigues e com o General Amir, que são os gestores da parte institucional do Exército, lá em Porto Alegre, e da terceira divisão do Exército também, que compreende todos os municípios do Rio Grande do Sul e também uma parte de Santa Catarina. Também foram muito receptivos lá para essa ideia do tiro de guerra, porque quando eu levei para eles o tiro de guerra, ele teve o início dele lá em 1902 em Rio Grande, mas nós tivemos uma unidade de tiro de guerra em Passo Fundo em 1925. Né? Ali, para quem é de Passo Fundo vai lembrar, ali na esquina da rua 15 de novembro com a Paissandu, hoje tem uma lavanderia naquele local ali, uma casa um pouquinho mais acima, ali na Paissandu. Ali era uma unidade de tiro de guerra de Passo Fundo em 1925. Então Passo Fundo já teve uma unidade de tiro de guerra e daí logo em seguida veio e se construiu onde é hoje o antigo quartel do Exército e por ali passaram outras tantas unidades. E no início dos anos 2000 ele foi retirado daqui e mandado para Francisco Beltrão por uma atividade política. Então foi tirado de Passo Fundo por uma atividade política. E na época ninguém foi lá e requisitou para que ele permanecesse aqui e por uma força maior então que tinha no estado do Paraná, ele acabou indo para lá. A viabilidade do tiro de guerra para a comunidade passofundense se faz necessária, porque em Passo Fundo todos os anos nós destinamos para a inspeção de saúde do Exército mais de 1.000 jovens. Então mais de 1.000 jovens vão lá e passam pela inspeção de saúde do Exército Brasileiro
para ver se eles estão aptos ou não a frequentar o ano de serviço militar obrigatório. Cabe nós ressaltarmos que mais de 1.000 vão lá e fazem essa inspeção, mas apenas 240, 250 vão prestar o serviço militar obrigatório. E o que nós queríamos é fazer com que 50 desses jovens pudessem permanecer no município de Passo Fundo. Esses jovens, então, que estudam, que trabalham, que têm os seus afazeres, jovens que hoje a gente sabe que ajudam a manter, né, o sustento das suas famílias, eles acabam saindo daqui para Alegrete, Santa Maria, Cruz Alta, e as famílias, com o pouco que eles têm que ajudar esse jovem a se manter lá nesses municípios. E o que acabava acontecendo era que nós tínhamos uma incidência muito grande, inclusive, de desertores. O que é o desertor? É o jovem que vai para a unidade e no primeiro momento que ele tem uma folga para vir visitar a sua casa, ele não retorna mais. E a partir dos 8 dias que ele veio para cá e não retornou, ele é tido então como um desertor. E o que a gente não quer isso, porque quando acontece isso, esse jovem, quando ele é novamente então ou encontrado e levado para lá, ele acaba ficando preso. E isso vai acabar causando um grande transtorno para a vida futura dele. Então, se eu não quero o mal para mim, eu também não posso querer para os outros, não é? Então, se eu tivesse a condição de manter 50 jovens estudando, trabalhando, fazendo seus afazeres e prestando serviço militar aqui no município de Passo Fundo, bueno, eu ia contemplar 50 famílias do município de Passo Fundo num primeiro momento, porque a cada militar de carreira, 50 jovens. Se eu tivesse 100 jovens. Então, eu não entendi, até agora, eu não entendi a resposta do Comando Militar do Sul, dizendo que em Passo Fundo não era viável nós termos uma unidade do tiro de guerra, sendo que Passo Fundo é uma cidade polo em saúde, educação, segurança, prestação de serviço, mais de 1.000 jovens todos os anos, e a gente está mandando jovens passofundenses para servir o exército em outro lugar. Então, ficamos tristes, mas não jogamos a toalha ainda, né? Perdemos um round, mas a luta está longe de terminar. Eu fui, além disso, eu estive em Cruz Alta, Porto Alegre, estive em Brasília também, né? Então eu ainda tenho a esperança que eu estive no Ministério da Defesa, em Brasília, entregando ofícios, inclusive do prefeito municipal, em que o prefeito dizia que tem o interesse do município em nós termos o tiro de guerra aqui. Então entreguei lá para o general e um coronel aviador lá, que nos receberam lá, e foi entregue para esses documentos. O primeiro movimento que nós tivemos foi de Porto Alegre, do Comando Militar, dizendo que não, né? Mas como em qualquer coisa que você procura, o não a gente sempre tem. Então nós estamos agora, na realidade, correndo atrás de uma resposta positiva, de um sim, para que nós possamos instituir aqui no município de Passo Fundo uma unidade de tiro de guerra. Vamos ter novamente militares do Exército caminhando pelas ruas de Passo Fundo, e o que pode ser que não transmita uma sensação maior de segurança, mas as famílias que têm os seus jovens que vão permanecer em Passo Fundo, eu tenho certeza que vão ser contempladas e vão ficar muito felizes, né? Essa entrega essa formalização, né, em Brasília aconteceu quando, vereador? Aconteceu ainda no mês de junho, né? Nós estivemos lá. Então ainda o senhor não obteve a resposta? Não, de Brasília não obtive a resposta ainda. Tive de Porto Alegre, né? Mas eu, como bom militar que sou, a gente percorre os canais. Mas a gente sabe que o comando maior está em Brasília, né? Então a gente ainda tem essa esperança tem a expectativa, que Brasília, sim, né? Tivemos em contato com o deputado também, Luciano Azevedo, para que ele, se ele conseguir, né? Entrar em contato também lá com o Ministério da Defesa e puder utilizar, né, da força que nós temos um deputado federal hoje em Brasília, é muito importante. Muito bem, mudamos então um pouquinho de assunto, onde vamos falar agora, vereador, de uma indicação onde o senhor está sugerindo ao Executivo Municipal o pagamento adicional de insalubridade aos condutores de ambulância do SAMU, no percentual de 40%. Sim. Comenta esse pedido para a gente. Nós estivemos também visitando, fomos em loco no município de Carazinho, que fica 40 quilômetros de Passo Fundo. No município de Carazinho, o município de Carazinho ele está contemplado lá com uma motolância, uma viatura de suporte avançado e uma viatura de suporte básico, né, de emergência e urgência. Então, na viatura de suporte básico, lá tem 2 técnicos e um condutor. Na viatura de suporte avançado, ele tem o condutor, um técnico e um médico durante as 24 horas do dia. A motolância ela funciona somente durante o dia. E lá o motorista e o condutor, o motorista
e o técnico recebem os 40% de insalubridade, ou seja, né, aquela periculosidade que tem no trato, né, vamos lá, a pessoa de repente ele está acidentado, tem sangue, ele vai ter que de repente desobstruir uma via aérea, vai ter que fazer um torniquete, vai ter que colocar uma tala, e ele está sempre exposto a isso. E aqui em Passo Fundo o condutor auxilia o técnico nesse sentido. Então nós fomos buscar um direito que já se tinha há um tempo atrás, buscando então para que se haja isonomia, porque tanto o condutor quanto o técnico, né, o técnico já é o trabalho dele específico fazer aquilo, mas quando tem só o técnico e o motorista, obrigatoriamente o motorista ou o condutor vai estar auxiliando o técnico na condução do indivíduo então para a maca, de repente vai ter que fazer a imobilização, auxiliar na imobilização, mantendo ali o colar cervical, de repente auxiliando na colocação de uma tala, depois lá dentro, inclusive dentro da ambulância. Então a gente vê da necessidade que se tem hoje em o condutor e também o técnico terem esse aporte de 40% no adicional de insalubridade, dada o fato que ele também está ali propício a adquirir alguma convalescência ou alguma coisa que seja em decorrência do atendimento da ocorrência. Está exposto do que está acontecendo ali, né? Exatamente. Vereador, aproveito então esse assunto para a gente tratar de uma campanha encabeçada pelo seu gabinete para conscientizar os motoristas a darem passagem para esses veículos de urgência, de emergência, como as ambulâncias do SAMU, né? Não somente, mas também os outros veículos. Polícia, bombeiros, Isso. enfim. Nós fizemos uma campanha de conscientização junto ao SAMU e também ao Corpo de Bombeiros para uma campanha de conscientização aos condutores de veículos do nosso município. Porque tem a pessoa acha ainda, eu vou dar espaço, tá o sinal vermelho, eu não vou abrir porque eu vou ser autuado, e se eu passar no sinal vermelho daqui a pouco posso causar um acidente. É lógico que todo cuidado é válido nesse momento, mas se eu tiver a percepção que no outro lado não está vendo nada, e atrás do meu veículo está vindo uma ambulância ou uma viatura, enfim, alguém que está tentando salvar uma pessoa, eu vou ter que dar esse espaço. E hoje nós temos um mecanismo em algumas câmeras, em alguns semáforos aqui do nosso município que detém as câmeras próximas, né? Que ele automaticamente, quando ele vê, ou ele visualiza, ou ele nota a pessoa que está lá no controle lá das imagens, passou a ambulância, aquele veículo que passou à frente a ela, porque ele estava liberando a passagem, né? Então aí ele não vai ser autuado, porque imagina, eu tenho que passar, cuidar, vou ter que marcar ali, dirigindo, não vai ter como eu marcar o horário, o minuto, o dia, eu vou ter que parar lá na frente e de repente eu não vou conseguir ter todos esses dados em mãos. Então as pessoas que estão ali controlam essas imagens, então elas já estão habilitadas logo em seguida que passou a ambulância, ou a ambulância já está vindo, demorou ali 4, 5, 10 segundos e os veículos que deram passagem, esses veículos não seriam autuados. Então a gente estava tentando levar informação para a comunidade que de fato é isso que acontece, que não precisa ter o receio de dar a passagem que esse veículo vai ser autuado. Não, ele não vai ser autuado. E se porventura ele for autuado, quando for lá na hora de verificar as imagens, vai se ver então que tinha uma ambulância, uma viatura de urgência, emergência, uma viatura da Brigada Militar ou uma outra ambulância de qualquer outro município que esteja trafegando ou circulando aqui nas ruas de Passo Fundo. E pensando nisso também, no ano passado, Paula, nós encaminhamos um projeto, uma indicação na realidade para o Executivo, para que pudesse adquirir alguns semáforos inteligentes que já se tem hoje em alguns municípios do nosso país. Eles têm a capacidade de absorver os sinais sonoros, né? Então ele vai captar o sinal sonoro de uma viatura policial ou de uma viatura ambulância a uma certa distância e ele vai mudar o contrafluxo daquele semáforo. Ou seja, ele vai dar fluidez para aquele local da onde está vindo a ambulância e vai fechar o semáforo do outro lado. Isso também é muito interessante, porque não vai ter aquela necessidade, né, de você ultrapassar o sinal vermelho, ter uma pessoa. A gente também pede para que principalmente os pedestres, não é? O pedestre está passando na faixa pedestre, está vindo a ambulância lá, não pegue o celular e pare de caminhar naquele momento. Aguarde na calçada, porque daqui a pouco naquela faixa de espaço pode ser que o veículo vai ter que abrir caminho na faixa de pedestre para que a ambulância também passe. Então, caminha, eu acho que
as duas coisas paralelas, tanto o condutor de veículo quanto ao nosso pedestre. Os dois eu acho que tem que viver em harmonia para o trânsito ser melhor, né? Então, esse semáforo ele também faz isso. Eu acho que seria um ganho para o município de Passo Fundo, não tivemos retorno quanto a isso. Mas tem muitos municípios já do nosso país que utilizam essa sistemática, né? Porto Alegre é um desses, que ele tranca o contrafluxo, né? Para aquela via onde está vindo a viatura de emergência ou urgência, para que ela possa transitar normalmente. Falando também, vereador, em semáforos, o senhor pediu ao executivo que verificasse, né, a viabilidade técnica para instalar esses semáforos especial para pedestres em todos os pontos, em todas as sinaleiras da cidade. Isso. Então, isso foi encaminhado, já teve uma resposta? Nós encaminhamos, devido ao último acidente que nós tivemos ali na rua General Osório, né, onde um senhor estava atravessando na faixa de pedestres e acabou sendo, então, atropelado na faixa de pedestre. Um senhor já de idade, fomos procurados pela família deles e o que nós vimos é a necessidade que se tem. Nós não podemos colocar aquele sinal sonoro para que você vá lá e clique nele. Então a gente coloca em todos os semáforos aquele tempo específico para o pedestre, né? Não é sair do verde para o vermelho ou do vermelho para o verde e segue o fluxo. Então o pedestre nunca vai ter condição. Imagina numa rua aí que é de grande fluxo, em formato aí de X ou alguns de cruz aí, né, como alguns falam, tu não vai conseguir fazer passar nesse local, porque quando abre um sinal, fecha o outro. Quando fecha aquele, abre o outro. Então fica muito difícil para o pedestre. Daqui a pouco ele tem que cuidar de um lado, não vai cuidar quando vê ele atropelado. Então a gente fez essa solicitação, essa indicação para o executivo também, para que seja instalado, se não em todas, né, Paulo? A gente sabe que são muitos semáforos aqui no município de Passo Fundo, mas que principalmente, né, em todos os da área central do município de Passo Fundo, que seja priorizado para o pedestre também o seu tempo para passar na faixa, né? Eu tenho como exemplo disso na Brasil com Teixeira Soares, quem vai do Colégio Notre Dame em direção a Teixeira Soares. Nós temos ali um ponto que é bem peculiar ali, não é? Que o pessoal vem na Avenida Brasil e vai entrar para Teixeira e o outro pessoal que vai seguir na Avenida Brasil. Bueno, quando abre a Teixeira, está fechada a Avenida Brasil. E quando fecha a Teixeira, para eles entrarem na Teixeira, abre a Avenida Brasil. Então, praticamente o pedestre não tem tempo para passar naquela ali. Então, é isso que nós queremos. Bom, libera ali 2, 3 segundos, é o suficiente para o pedestre passar, o pedestre consciente, né? E aquelas que não tem, porque eu costumo falar que o pedestre, o condutor, ele é educado fora do seu local. Eu saio daqui, vou para Gramado, vou para Canela, não tem semáforo lá, mas tem o quê? Tem a faixa de pedestre. E aí o condutor que sai de alguns lugares, ele vai lá e respeita a faixa de pedestre, mas aqui não. E assim também o pedestre, ele sai daqui, ele espera o veículo parar lá para poder passar, e aqui não. Parece que quando o veículo vai parar, daí que eu passo mais devagar. Não, a gente tem que dar celeridade, né? Tanto o condutor quanto o pedestre. Vereador, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu não posso encerrar o programa sem falar das emendas impositivas destinadas para a área da saúde. Então, rapidamente, para a gente passar também essa informação. Nós liberamos então uma para ampliação do posto de saúde do bairro São Cristóvão, né? Foi liberado uma parte da nossa emenda impositiva para lá, e a outra também para nós tentarmos desafogar a questão das consultas e dos exames médicos no município de Passo Fundo. Porque a gente vê muitas pessoas que vão lá e marcam a sua consulta e o exame acaba sendo para 2, 3, em alguns casos 1 ano fazer esse exame lá na frente, e eu tenho certeza que esse valor que nós estamos destinando, e também solicitamos, né, para que os outros vereadores também fizessem isso, vai desafogar também essa questão que é muito importante, né? Porque imagina uma pessoa que está com problema de coração, uma pessoa que tem problema crônico aí, tem que fazer logo um exame, a consulta, para ter o resultado, para fazer o tratamento. A gente não pode esperar 1 ano para ir esperando que de repente uma fatalidade aconteça e a família perca essa pessoa, e a gente sabendo que poderia ter ajudado. Então a gente vai fazer a nossa parte nesse sentido, repassar uma parte dessa verba lá para o posto de saúde da São Cristóvão, e também para a gente tentar desafogar essa questão dos exames e também das consultas. Bom, como imaginei, não daria tempo de falar de todos os projetos, todas as propostas que foram
elencadas aqui, né, selecionadas, mas quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do vereador Tadeu Trindade, pode acessar as redes sociais do parlamentar, no site da Câmara de Vereadores também tem várias notícias, os projetos também na íntegra, é só acessar o portal legislativo e ali estão todos os protocolos. Vereador, obrigada por trazer todas as informações, a gente fica aqui também sempre de portas abertas para recepcioná-lo e passar as informações à comunidade. Eu que agradeço a TV Câmara, obrigado Paula, e a gente está sempre à disposição para aquilo que for possível e necessário para transformar e fazer melhor para a vida das pessoas passofundenses. Um grande abraço, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!